Olá, querido estudante! Seja muito bem-vindo à aula de número 2 do projeto Preparar da Fundação Matias Machilini. Hoje, nesta aula, vamos malhar os neurônios, porque a gente vai aprender a dominar as ferramentas matemáticas mais usadas no estudo da física. Vamos nessa? Lembra quando, na nossa aula passada, falamos que a ciência trabalha com medições? Toda e qualquer medição precisa ser realizada usando um equipamento para isso. Pode ser uma régua, um termômetro, um relógio ou algo do tipo. Mas a pergunta principal que vamos responder nesta aula é: até que ponto meu equipamento de medição consegue ser preciso? Quando falamos de algarismos significativos na física, nós estamos nos referindo à precisão da medida, ou ao quão exato e precisa a minha medida deve ser. Vamos ver um exemplo? Olha a imagem que vai ficar aí na sua tela. Imagine que você precisa medir um pedaço de madeira, conforme a gente vê aí na imagem. A régua que vamos usar está graduada tanto em centímetros como em milímetros. A pergunta é: qual seria a medida da tábua de acordo com o nosso instrumento de medição? Visivelmente, a gente pode dizer com certeza que a tábua mede 3,8 centímetros. Mas note que a medida passa um pouco do 3,8, mas não passa do 3,9. Em outras palavras, ela possui um valor intermediário entre essas duas medidas que a gente acabou de citar. Se a gente olhar bem, vamos ver que a medida da tábua está quase que no meio, entre 3,8 e 3,9. Então, podemos estimar com uma certa segurança que a sua medida vale 3,85. O 3 e o 8 nesta medida são os algarismos corretos, porque a gente conseguiu visivelmente detectá-los. Já o 5, que a gente estimou, é chamado de algarismo duvidoso, porque foi um número, como falamos, estimado, ou seja, não temos certeza de sua exatidão. Um algarismo significativo é formado pelos algarismos corretos, ou seja, aqueles que a gente consegue ver e ter certeza, e o primeiro algarismo duvidoso. Então, no caso do nosso exemplo, o 3 e o 8 são os corretos, o 5 é o duvidoso. Então, 3,85 vai ser o nosso algarismo significativo da medida que estamos realizando. Uma outra ferramenta matemática muito, mas muito útil na física são as notações científicas. É muito comum a gente lidar com cálculos em que os números são muito grandes ou muito pequenos. E em si, para resolver contas com esses números já é um problema. Então, a notação científica serve para abreviar esses números, escrever eles até de uma certa forma elegante e facilitar as contas. Nesta aula, nós vamos aprender a como converter um número decimal ou normal em notação. Na próxima aula, nós vamos ver como realizar as operações básicas com esse número. Vamos ver alguns exemplos. Muito bem, pessoal, então vamos ver aqui como converter um número no formato decimal para notação científica. O primeiro passo é quando alguma questão te der um número, é você identificar a posição da vírgula. Aqui para o nosso exemplo, nós temos o número 150 milhões. Por ser um número inteiro, a vírgula vai estar justamente aqui no final. Então, uma vez identificada a posição da vírgula, a gente segue para o próximo passo. Agora a gente precisa mover a vírgula para que o número ele se encaixe numa regra, que é muito comum no estudo da notação científica. O número precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Como a gente vê aqui na tela, a vírgula pulou 8 casas para a esquerda. Agora o número que era 150 milhões ficou 1,5. E ele cabe exatamente na regra que acabamos de falar. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. O terceiro passo é inserir a base decimal. Toda notação científica ela é escrita dessa forma. Um número, que é o algarismo significativo, que a gente acabou de ver agora há pouco, vezes 10 elevado a um expoente. Então, como a gente já converteu os 150 milhões em 1,5, a gente faz 1,5 vezes 10 elevado a um expoente. Então, sempre a gente vai escrever o vezes 10. O quarto passo é colocar no expoente o número de casas que deslocamos. Nós pulamos 8 casas para a esquerda. Então, vem parar o número 8 aqui no expoente. Mas um detalhe importante, tá? Se você deslocou a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Como deslocamos 8 casas para a esquerda, então vai ser 8 positivo acompanhando aí o nosso expoente. Vamos ver mais um exemplo. Agora de um número muito pequeno, 0,00123.
Segue o mesmo raciocínio. Primeiro passo, identifica a posição da vírgula. Ela está aqui entre o primeiro e o segundo zero. Esse número não se encaixa na nossa regra. Lembra, tem que ser maior que 1 e menor que 10. Esse número aqui é menor que 1, então não serve. Qual é o segundo passo? Mover a vírgula para que caiba dentro da régua. Ou melhor, dentro da regra. Daqui o que a gente faz? Move a vírgula para a direita. Se eu colocar a vírgula entre o 1 e o 2, ele vai ficar nesse formato aqui. 1,23. Esse número sim se encaixa na regra, então já serve para a gente. Terceiro passo é inserir a base decimal, vezes 10. Lembra que sempre você vai colocar esse vezes 10 aqui, elevado a um expoente. Agora a gente coloca no expoente o número de casas deslocadas. Você já percebeu a diferença aqui? Como a gente deslocou para a direita, o expoente vai ser negativo. Relembrando, deslocando para a esquerda, o expoente é positivo. Deslocando para a direita, o expoente é negativo. O número que vai acompanhar o expoente, ou melhor, que vai ficar no expoente, é o número de casas que você deslocou a vírgula ao fazer o primeiro passo. Agora, para fechar a nossa aula, nós vamos ver como descobrir a ordem de grandeza de um número. Só que para fazer isso é necessário que ele esteja no formato de notação científica, como a gente acabou de aprender a fazer. Se liga na tela aí. Muito bem, então para determinar a ordem de grandeza, como falamos, precisamos primeiro deixar o número na forma de notação científica. Então, como a gente viu agora há pouco, toda a notação científica ela é escrita desse formato aqui. É um número A, no caso o algarismo significativo, que multiplica uma base elevada ao expoente B. Esse expoente que pode ser positivo ou negativo. A regra é bem simples. Se o número A for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser o expoente B somado mais 1. Se o número A for menor que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser o próprio número 10 elevado ao expoente B. Calma, se ficou um pouco confuso, se liga no exemplo aí que vai ajudar você a entender. Então aqui nós temos o primeiro exemplo. 9,8 vezes 10 elevado a 6. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? Olhar o algarismo significativo. 9,8 é maior que 3,16. Conforme a regra, então, a ordem de grandeza desse número vai ser o expoente 10 elevado a 6 somado mais 1. No caso, 10 elevado a 7. Outro exemplo. 2,7 vezes 10 elevado a 12. Primeiro passo, olhar o algarismo significativo. Obviamente, 2,7 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado a 12. E essa foi a nossa aula de hoje. Agora é super importante que você treine o assunto estudado fazendo muitos exercícios. Matemática é como musculação. Os resultados só aparecem após bastante treino. Bons estudos, até a próxima aula.